Boa noite, igreja. Paz do Senhor Jesus para todos nós. Amém? O Senhor colocou uma palavra no meu coração para esta hora. Eu gostaria de estar compartilhando com a igreja. Encontra-se no Evangelho de Lucas, capítulo 7, versículo 36 em diante. A pecadora que ungiu os pés de Jesus. E rogou-lhe um dos fariseus que comesse com ele. E entrando em casa do fariseu, assentou-se à mesa. Quem eram os fariseus? Fariseu era aquelas pessoas, um grupo separado que acreditava apenas nos 5 primeiros livros da Bíblia. Mas eles se achavam muitos, né? Os doutores da lei, os entendidos sábios, né? Só que eles tinham muitas regras, né? Mas eles esqueciam o principal, que era o amor. E Jesus chamava muitas das vezes eles de hipócritas, porque eles falavam e não praticavam. E eis que uma mulher da cidade, uma pecadora, sabendo que ele estava à mesa em casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento. Um vaso de alabastro é um recipiente para colocar óleos, perfumes e unguento, né, que seria essa mistura, essa essência de muito valor, por sinal. E estando por detrás aos seus pés, chorando, começou a regar-lhe os pés com lágrimas, enxugava-lhes com os cabelos da sua cabeça, e beijava-lhe os pés e ungia-lhes com unguento. Essa mulher pecadora, ela estava adorando a Jesus. Ela não sabia mais o que fazer quando ela viu Jesus. Ela prostrou ali aos seus pés e ela chorava nos pés de Jesus, em adoração à igreja. E ela secava os pés de Jesus com o próprio cabelo, aleluia, e ela beijava os pés de Jesus. E o fariseu, só observando. Quando isso viu, o fariseu que tinha convidado falava consigo, até duvidando de Jesus, dizendo: se este fora profeta, bem saberia quem é e qual é a mulher que lhe tocou, pois é uma pecadora. Ele se achava tanto que até falou que Jesus não era nem profeta, porque se tivesse o dom da revelação, né, saberia que aquela mulher ali era uma pecadora. Mas Jesus, que sonda os pensamentos e os corações de todos, Jesus falou bem para ele assim. Respondendo, Jesus disse-lhe: Simão, uma coisa eu tenho a dizer-te. E ele disse: diz a mestre, chamando de mestre. Duvidou de Jesus, mas depois chamando Jesus de mestre. Tá vendo como eles eram hipócritas? Um certo credor tinha 2 devedores. Um devia 500 dinheiro e o outro 50. E não tendo eles com que pagar, perdoou-lhe a ambos. Pois qual deles o amará mais? Então o credor perdoou quem devia 500 para ele e quem devia 50. Então quem que esse credor amava mais? E Simão respondendo disse: tenho para mim que é aquele a quem mais perdoou. E ele disse-lhe: julgastes bem. E voltando para a mulher, disse a Simão: vês tu essa mulher? Entrei em tua casa e não me deste água para os pés, mas esta regou meus pés com lágrimas e me enxugou com os cabelos. Não me deste ósculo, mas essa desde que entrou não tem cessado de me beijar os pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta ungiu meus pés com unguento. Tá vendo? Então Simão ele só estava preocupado, aleluia, em chamar a mulher de pecadora, em falar que a mulher era uma pecadora, em falar que se Jesus era profeta saberia quem é aquela mulher, só ficava cuidando. E a parte principal, que era atender bem a visita, ele não fez. Jesus estava ali, nem ligava, ele só estava observando, querendo achar o defeito nos outros, né? Querendo, aleluia, pegar um defeito, aleluia, nas pessoas. Aleluia. Por isso te digo que os teus muitos pecados lhes são perdoados, porque muito amou. Mas aquele que pouco é perdoado, pouco ama. Igreja, esse versículo é forte, né? Muito amor. Por isso que os pecados delas foram perdoados. Mas por que essa mulher amava tanto a Jesus? Porque ela sabia o significado do perdão. Sabe assim, igreja, que o Espírito Santo de Deus colocou muito forte no meu coração? Que às vezes, quando nós entendemos o sacrifício de Jesus, o valor do perdão, né? O valor do perdão. Só quem sabe, né? O valor do perdão, que foi perdoado por algo, né? Reconhece, né? Jesus me perdoou. Talvez foi condenado por tantos, né? Igual um exemplo, tá, igreja? Um criminoso. Ele vai lá, tira a vida de alguém. E, lógico, a sociedade, né, vai querer que ele pague, a justiça vai querer que ele pague.
Muitos nunca mais vão perdoar ele. Mas Jesus não, se ele se arrependeu verdadeiramente, Jesus vai perdoar ele. Ele vai pagar com a sociedade, vai pagar ali na justiça. Mas Jesus vai amar ele, vai perdoar ele, não vai rejeitá-lo se ele se arrepender verdadeiramente. Jesus vai amá-lo, amém? Lógico que ele vai pagar, né, igreja? Ele vai pagar o que ele deve para a sociedade, ele vai pagar. Mas Jesus vai recebê-lo de braço aberto, se vê verdadeiramente o arrependimento nele, o quebrantamento nele. Jesus vai mudar as vestes dele. Jesus vai, aleluia, um novo nome para ele ou ela. Jesus, aleluia, vai derramar dons espirituais. Jesus vai batizar com o Espírito Santo e Jesus vai salvar essa pessoa. Então, quando essa pessoa recebe esse perdão, recebeu a rejeição de todos, a justiça condenou, ele vai pagar, né? Mas ele se arrependeu, alguém aceitou ele, alguém amou ele, então essa pessoa vai ser eternamente grata a Jesus. Então essa pessoa, quando recebe esse amor de Jesus, esse perdão de Jesus, tudo que ele fizer vai ser pouco. Então por isso que muito ama, aí não quer sair da presença de Jesus, aí ora, aí lê Bíblia, aí adora, aí louva, aí quer trabalhar para Jesus, quer fazer por quê? Porque sabe o valor do perdão que recebeu. Amém? É igual um casal, às vezes, né, acontece alguma coisa no relacionamento, um perdoa o outro. Então aquela pessoa que recebeu o perdão vai fazer de tudo para agradar o outro. Por quê? Porque sabe que recebeu o perdão verdadeiro, se arrependeu verdadeiramente. Então vai agradar, vai fazer de tudo para agradar aquele esposo, aquela esposa, porque recebeu o perdão verdadeiramente. Tá entendendo? O arrependimento, se arrependeu e mudou as atitudes. Amém? Então essa pecadora, ela também recebeu esse perdão de Jesus. Então ela reconhecia o valor de Jesus. Então tudo que ela fizesse para Jesus ia ser pouco. Por isso que ela não parava de chorar, por isso que ela secava os pés, por isso que ela beijava os pés de Jesus, por isso que ela queria fazer de tudo para estar perto de Jesus, por isso que ela fazia de tudo, levou o melhor unguento dela, de muito valor, aleluia, para ali derramar os pés de Jesus, ungir Jesus, e todos percebendo aquilo, observando. Mas e por que Simão, aleluias, achou aquilo errado, né? Não deu atenção para Jesus? Porque pouco ama, talvez ele se achava tão santo, tão santo, tão santo, tão certinho, né? Falava, não, eu não tenho pecado, eu não preciso fazer muita coisa para Jesus, não, porque eu sou digno, eu ando direito com as minhas coisas, com a sociedade, eu pago as minhas contas, eu não faço mal para ninguém, eu não roubo, não mato, então eu não preciso tanto assim, tá tanto assim com Jesus. É porque não entendeu o significado do perdão, porque quando nós entendemos o significado do perdão na nossa vida, tudo que a gente for fazer para Jesus vai ser pouco, vai ser muito pouco, igreja. Quando você recebe o perdão de Jesus, quando Jesus te resgata daquilo que você fazia, do lamaçal de pecado, quando Ele te lava, quando Ele te purifica, quando Ele te renova, quando Ele te batiza com o Espírito Santo, quando Ele te enche de dons, vai ser pouco, vai ser pouco. Tudo que nós fizermos para Jesus vai ser muito pouco. Muito pouco. Então, às vezes, você olha para uma pessoa e fala, por que essa pessoa vai tanto na igreja? Por que essa pessoa ora tanto? Por que essa pessoa só fica na Bíblia? Porque ela muito amou. Ela muito foi perdoada. Ele muito foi perdoado. Agora, outros que, não é tanto assim. É porque se acha que não tem tanto pecado, né? Então, pouco ama o nosso Jesus, tá bom? Então, aí já dá pra gente entender um pouquinho. Mas, quando você entender a mensagem da cruz na sua vida, na nossa vida, a gente vai amar muito Jesus, vai amar muito, muito, muito mesmo. E disse ela, os teus pecados te são perdoados. E os que estavam à mesa começaram a dizer entre si, quem é este que até pecado perdoa pecados? E disse a mulher, a tua fé te salvou, vai-te em paz. Aleluia, além de Jesus perdoar o pecado daquela pecadora, igual o fariseu falava, né, uma pecadora, aleluia, Jesus ainda salvou essa mulher. Oh, glória, que coisa linda é o Evangelho de Cristo, né? A sociedade discriminava, o fariseu acusava, todo mundo apontava, mas Jesus foi lá, perdoou ela, salvou ela. Por isso que ela muito amou, por isso que ela sempre, tá aqui até escrita a história dela para nós, né? Por isso que ela muito amou. É um exemplo de adoração para todos nós. Quando nós somos muito perdoados por Jesus, quando nós reconhecemos a nossa natureza, da onde Jesus nos tirou,
nós vamos muito amar Jesus também, tá bom? Igreja, essa foi a mensagem que o Senhor colocou no meu coração. Só para finalizar, igreja, lá no livro do profeta Isaías, tá bom? Jesus nos ama muito, eternamente. Ele não ama o nosso pecado, mas Ele nos ama, tá? O livro do profeta Isaías, capítulo 43, versículo 25. Eu mesmo sou o que apaga as tuas transgressões. Por amor de mim e dos teus pecados, me não lembro. Olha que coisa linda. Deus não lembra mais dos nossos pecados. O mundo pode lembrar, pode discriminar, pode apontar, pode acusar. Mas se você teve um coração quebrantado, contrito, o Senhor não despreza, o Senhor perdoa, o Senhor lança os nossos pecados lá no mar do esquecimento, tá bom? E é tão lindo esse versículo. Ele não lembra, igreja. Às vezes a gente fica lembrando, é o diabo soprando. Aquele que está em Cristo, nova criatura é. Eis que tudo se faz novo. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então, ninguém poderia mais acusar aquela pecadora. Pode até acusar, mas Jesus não acusa. Jesus perdoou e Jesus salvou. Se você aceitou Jesus, se você se arrependeu, aleluias, adora Jesus, ama Jesus, anda na presença de Jesus, porque você muito ama. Jesus te perdoou, Jesus também te salva, tá bom? Esse é o Evangelho de Cristo. O Evangelho de Cristo é para os enfermos, tá bom? Igreja, fiquem todos na santa paz do Senhor Jesus, tenham todos uma ótima noite. E assim, quando o Senhor permitir, eu volto. A paz, igreja.